Boa noite a todos, a vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais e a vocês que estão aqui presentes, sejam todos muito bem-vindos, recebam o nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, o nosso primeiro recado, por favor, desligar os celulares, porque como eu sempre falo, pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então vamos deixar desligado e a gente não ficar curioso com o vibra-cal, gente querendo olhar lá o WhatsApp. Combinado? A nossa Casa de Paz e Amor distribui cestas básicas todos os meses para as famílias. E a nossa assistência social retorna em fevereiro já entregando para as famílias, que ficaram esses meses em casa. Então, quem puder colaborar com uma cesta básica, ótimo. Com duas, melhor ainda. Metade, um item, cada um dentro da sua possibilidade. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só passar na livraria, faz uma doação. Ah, Jefferson, não quero, não posso. Não tem problema, faça uma prece. Com certeza aquele que puder vai colaborar e nós vamos continuar atendendo todas essas famílias. E a nossa Casa de Paz e Amor, no começo do ano, sempre iniciam os cursos. E nós temos agora começando o curso Principiante Espírita. São as turmas abertas e iniciará dia 4 de fevereiro, às 14h30. É uma quarta-feira, na parte da tarde. Então, quem puder, olha, é um curso maravilhoso. Você aprende a doutrina espírita desde o comecinho, desde como surgiu as mesas girantes. Que troço de mesa girante, né? Vai saber o que é isso. Então, vai voltar lá atrás, desde o comecinho, tudo, até os dias de hoje, e até a parte espiritual. E é muito legal, porque a doutrina espírita é filosofia, ciência e religião. Ela, para mim, Jefferson, foi um divisor de águas, antes do curso e depois, porque você se aprofunda nos conhecimentos, no aprendizado da doutrina. Então, vale a pena. Para aqueles jovens, nós temos a Mocidade Espírita, que é aos domingos, inicia já agora, dia 1º de fevereiro, das 9 às 11 da manhã. Então, a Mocidade Espírita tem como objetivo promover o crescimento moral e espiritual e intelectual dos jovens, à luz dos ensinamentos do Espiritismo. E para quem quer relaxar um pouco, no dia 7... É 7? Deixa eu confirmar aqui. É 7, né? No dia 7 de fevereiro, nós teremos uma peça espírita aqui no nosso Paz e Amor. E agora, Nicolás? Eles apresentaram essa peça para nós, para os trabalhadores, no final do ano passado, e agora estará aberto. Então, dia 7, dia 7 de fevereiro, é um sábado, às 18 horas, e eles estão pedindo, se puder, trazer um pacotinho de leite em pó de 400 gramas para ajudar na assistência social. A peça é muito legal, super divertida, muito bem montada. Olha, surpreendeu, vou ser franco com vocês. Vale a pena mesmo. Além de aprender, ainda dá boas risadas. Desculpe. Hoje eu vou fazer a apresentação, a leitura da mensagem do Evangelho e a prece inicial. A Luciana, trabalhadora da casa, vai nos apresentar o tema da noite, E depois, no final, a nossa querida Tânia vai fazer as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado pelo médium Carlos Bacelli, pelo espírito irmão José. Tudo passa. Não te esqueças, sempre, de meditar na transitoriedade de tudo. Problema algum vem para ficar. Nenhuma alegria é eterna. Aborrecimentos surgem e vão. Dias felizes são momentos fugazes. Não te fixes demasiadamente em teus estados de espírito. Trabalha para perpetuar o bem,
com o propósito de fazer durar a serenidade. Assim como se alternam as estações, alternam-se as fases da alma no corpo. A dor que te parece eterna é prova passageira. A alegria perene está na perfeita integração com Deus. A paz que se foi há de voltar. Sofrimento que vem há de ir embora. Conserva, no entanto, contigo a certeza de que o bem que praticas cotidianamente é uma bênção que se faz constante. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, injúrias e violências. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação no fogo do inferno. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Deus, Pai de infinito amor e bondade. Jesus, querido mestre, querido amigo, equipes do Evangelho no Lar, que coordenam esse trabalho de palestras e vibrações da sexta-feira. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, para este aprendizado. Rogamos que ilumine a Luciana, para que ela possa nos passar os ensinamentos que nos preparou. Que nós tenhamos ouvidos de ouvir para entender estes ensinamentos e, ao sairmos daqui, colocá-los na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite, minhas queridas, meus queridos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos dirigentes deste trabalho pela oportunidade de compartilhar algumas palavras com todos vocês. Hoje, nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo será sobre o capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que em seu item 7 trata da paciência. Para iniciar a nossa reflexão, vamos utilizar o dicionário de Oxford, que nos traz a definição da palavra paciência. Substantivo feminino, qualidade do que é paciente, virtude que consiste em suportar dissabores e infelicidades. Resignação, capacidade de persistir em uma atividade difícil. Perseverança, calma para esperar o que tarda. Mas o que a doutrina espírita nos esclarece sobre essa virtude? E Cristo, governador espiritual do planeta, o que nos ensinou e principalmente nos exemplificou quando esteve na Terra? A paciência é uma virtude fundamental mostrada por Cristo, que nos ensinou a perdoar os que nos desafiam e a trabalhar com resignação. Jesus, em seu sermão conhecido como Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças, nos revela que os mansos possuirão a terra e que os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Nesse ensinamento, convite amoroso à mansidão e à doçura, Jesus sintetiza todos os sentimentos contrários à violência e todo o desejo do homem que luta pela paz.
Mas onde está essa paz tão desejada pelos homens de bem? Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, lembra a todos nós que a paciência pode ser considerada a ciência da paz, porque ela representa a sua exteriorização e utiliza instrumentos não violentos para atingir seus objetivos. Assim, o ser humano que possui um coração manso traz essa paz dentro de si, porque a tem na sua consciência, pois sabe ser justo e tolerante com o justo e o injusto, com o bom e com o mal, com quem acerta e com quem erra, pensando e agindo com coerência, procurando exercer a não violência no trato com os outros e com tudo aquilo que estiver ao seu redor. Para esse homem ou para essa mulher, qualquer dificuldade que surja em sua vida é tolerável, pois sabe esperar com paciência a chegada da solução. Não fica inerte, ocioso, mas compreende que se estiver fazendo a sua parte, Deus também fará a dele. Entretanto, para que essa paz se instale definitivamente em nossos corações, é preciso ir buscá-la e revelá-la ao mundo através de atitudes de amor para com todos. Quando somos violentos com os outros ou com aquilo que nos cerca, estamos sendo violentos certamente, conosco em primeiro lugar. E não conseguiremos a paz interior que tanto almejamos, como se fosse possível apenas desejá-la, sem lutar para conquistá-la. Mas como ser paciente em tempos como o que estamos vivendo? Não é fácil, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos sempre com pressa, nos irritamos facilmente. Eu me lembro que muitas vezes dizia ao meu filho, quando ele era criança, não faça tal coisa, porque você fará eu perder a minha paciência. Ainda hoje, acontecem situações em que penso, vou perder minha paciência. Isso acontece em situações corriqueiras, numa fila de mercado, numa consulta médica, com algum familiar, no trânsito. Entretanto, como podemos perder alguma coisa que ainda não conquistamos? Contudo, temos uma boa notícia. A paciência, virtude tão valiosa, é conquistada através de inúmeras existências. Isso não quer dizer que devemos adiar essa realização do nosso espírito. Todos nós já temos consciência, através do Evangelho de Cristo e de nossa querida doutrina espírita, da importância de persistirmos na bênção da paciência. E a paciência é também caridade. De acordo com o Espírito Amigo que ditou a mensagem do item 7 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, em 1862. Ele diz: a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus.
A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos pôr à prova a paciência. Na mesma mensagem, o Espírito Amigo diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ele diz: não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, a paciência nos ajuda a suportar as dificuldades e os sofrimentos. Os sofrimentos não são castigos. A gente acha que é castigo, né? Mas não são. São oportunidades de resgatarmos nossos débitos do passado e, assim, darmos novos passos na escala da evolução. O benfeitor continua nos esclarecendo: se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. É verdade. Quando aceitamos as provas da vida e os desafios com serenidade, perdoando, trabalhando para a nossa melhora interior, não nos revoltando e seguindo com resignação ativa e transformando os obstáculos em oportunidades para o nosso crescimento espiritual, e nos lembrando do exemplo de Jesus, nós vamos conquistando, pouco a pouco, essa virtude. Para muitos, a serenidade é preguiça vestida de belas palavras. Os que vivem, porém, acordados para as responsabilidades que lhes são próprias, sabem que a paciência é esperança operosa. Recebem obstáculos por ocasiões de trabalho e provações por ensinamentos. Quem trabalha pode contar com o tempo. Se a crise sobrevém na obra que nos dedicamos, o caminho é pedir a Deus não apenas a bênção para a realização em andamento, mas também a força precisa para que saibamos compreender e servir, suportar e esperar. Aprendemos também na doutrina que muitos desajustes emocionais são provocados pela irritação e impaciência e nos trazem ansiedade, insegurança, frustração, cólera. Adquirimos moléstias orgânicas por não termos tido a paciência de esperar ou dialogar. Ter paciência é saber esperar. Não nos desesperarmos e não nos afligirmos desnecessariamente, o que poderia nos levar à angústia e à precipitação.
Geralmente, quando nos precipitamos, cometemos erros. No livro Linha 200, Emmanuel traz o exemplo da natureza para que possamos agir com paciência, esperando o tempo correto para agirmos com serenidade. Emmanuel escreve: quem se proponha a entesourar a paciência, observe o livro da natureza. Ao sol, por exemplo, dentro da noite, em determinado hemisfério, por mais se lhe peça a luz plena e imediata, há que se aguardar o reaparecimento depois de algumas horas. Já no livro Calma, também psicografado por Chico Xavier, Emmanuel nos alerta no texto, Podando Irritações, que se ainda trazemos, porventura, o vício da cólera e já conseguimos reconhecer os prejuízos desse sentimento, podemos erradicá-lo, atentando à própria renovação. Está em nossas mãos, né? Ele diz nesse texto: inicia as atividades diárias pensando em Deus e agradecendo as tuas possibilidades de fazer o bem. Assim, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, sempre que seja possível, devemos pedir aos céus que nos fortaleça com a paciência, para que o nosso caminho não apresente ainda mais dificuldades. A impaciência não nos servirá em circunstância alguma. Ao invés disso, a precipitação criará obstáculos de que não necessitamos. Se uma doença nos aborrece, seja em nós ou em pessoa querida, semelhante atitude apenas agravará a situação, aumentando os tropeços em que porventura nos encontremos. Se pretendemos a obtenção de trabalho profissional, a impaciência nos fará um candidato indesejável aos olhos daqueles que prometem auxílio. No campo familiar, sem paciência, nada conseguiremos. Daqueles que mais amamos, senão a inquietude. Se almejamos melhoria ou promoção no lugar em que estamos, a impaciência se erguerá por empecilho à realização dos desejos mais razoáveis e mais justos. Portanto, em qualquer agitação exterior, vamos manter a serenidade necessária para que não destruamos a formação do auxílio que já estará na direção do nosso próprio endereço. Nas horas atormentadas da vida, devemos agir com paciência e tolerância. Todos necessitamos de paz. Assim, ainda quando as dificuldades nos sitiem por todos os lados, devemos agir sempre sob o signo da paciência. Eu agradeço a todos vocês pela paciência de me ouvir e que o Divino Mestre Jesus ilumine nossos caminhos, agora e sempre. Boa noite, muito obrigada. Que lição de casa difícil, né? Obrigada, Lu, por nos relembrar tantas coisas importantes. E agora, então, eu convido a todos,
Se puderem, fechem os seus olhos para melhor se concentrarem e abram seus corações para que nós possamos iniciar a segunda parte do nosso trabalho, onde nós vamos, antes de receber o passe, o benefício que tanto precisamos, vamos doar algo de bom. Vamos levar a todo o nosso planeta azul, o planeta nossa casa maior, paz, que é o que mais estamos precisando. Vamos levar para todas aquelas notícias que infelizmente nos chegam tão difíceis, uma oração, rogando a Deus intercessão, como Chico Xavier falava. Devemos orar tanto por aquele que foi o alvo do problema, até principalmente para aquele que cometeu tal ato, porque esse está projetando um futuro terrível para si próprio. Assim nós vamos pedindo por todos os governantes de nações, e nós vemos pelo noticiário, infelizmente, em todos os reinos, a falta da paciência, a falta da comiseração, do amor, do respeito ao outro. Que nós possamos vibrar muito para que as pessoas, antes de agir em nome do mal, possam estancar seus pensamentos, seus atos e lembrarem-se que são seres divinos, filhos de Deus, que temos uma herança tão importante que é a bondade. Assim agora, vamos nos preparar junto com o médium, que se preparou amorosamente e hoje está disponível para nos dar o seu melhor, que vai ser amplificado pela ação dos benfeitores espirituais, a começar pelo nosso anjo da guarda, que nos conhece, que sabe das nossas maiores necessidades, que nesse momento possamos, Senhor Jesus, receber desde a altura do topo da nossa cabeça, onde nós temos o que chamamos de centro de força, que é uma portinha de luz que se abre para capturar uma luz branca e brilhante que vem do alto, das esferas superiores, para nos abençoar em nossos pensamentos, na renovação das esperanças, na cura das doenças ligadas à ansiedade, à à depressão, à falta de paciência, que nós possamos com essa luz branca, e renovando os nossos pensamentos, enxergar melhor os nossos passos, de maneira a estarmos atentos cada momento e fazendo o nosso melhor. Depois, logo em diante, um outro centro de força, uma outra janelinha à altura da nossa testa, que recebe um dourado, que ainda assim trabalha os nossos pensamentos, higienizando-os, renovando-os. Em seguida, essas luzes vão acontecendo, mas nós vamos dar especial atenção agora à altura da nossa garganta, onde estão localizadas também as nossas glândulas tireoides e paratireoides, glândulas importantíssimas para o andamento da saúde do nosso corpo. E nós que aí também temos o aparelho fonador, o que nos distingue da natureza, o poder de falar, que possamos usar as palavras para orientar, para esclarecer, para conduzir ao bem.
essa luz permanece conosco, porque agora uma luz rosa e amorosa vai nos beneficiar na altura do coração e dos pulmões, trazendo equilíbrio e paz para essas duas partes tão importantes do nosso corpo, a cardíaca e a respiratória. Recebemos cada um a sua cota de saúde, de equilíbrio, de muita paz. A altura do nosso fígado, da vesícula biliar, vamos receber agora um verde brilhante, um verde esmeralda, que também vai beneficiar estômago, duodeno, rins, suprarrenais, intestinos, deixando com que esse verde atue intensamente, nos trazendo saúde física e emocional. Depois, a altura do nosso baço, à esquerda do nosso abdômen, nós temos aí o centro de força que cuida da nossa imunidade, que nós possamos estar sendo trabalhados nesse centro de força esplênico com muita luz, com muito equilíbrio, com muita paz. Por fim, o genésico, que fica localizado no baixo ventre, que nós possamos usá-lo com equilíbrio, os órgãos da reprodução, que é uma bênção para todos nós. Que nesse instante, como uma cúpula protetora, nos envolve da cabeça aos pés, fazendo com que estejamos protegidos durante toda a semana. E se lá fora fraquejarmos, que nos lembremos desse momento e automaticamente entremos nessa sintonia. Antes de passarmos à vibração das águas, vamos ainda vibrar pelos nomes que colocamos na altura da porta do nosso salão. São 2 caixas que recebem nomes de encarnados e desencarnados, que nós podemos trazê-los de maneira que ajudemos aqueles que não podem estar aqui presencialmente. E agora, junto aos trabalhadores dos laboratórios espirituais, mesmo que você não trouxe a sua água, mentalize a sua água à cabeceira da sua cama, o seu filtro, alguma garrafinha de água que você deixa ali na sua geladeira, mentalize-a e peça a Deus que nesse momento esses espíritos especializados dos laboratórios espirituais possam fluidificá-las, fazer com que a água passe a ter um poder também curativo, que não dispensa o tratamento físico. E quando nos utilizarmos de medicamentos indicados pelos médicos, que façamos com o uso dessa água, agradecendo a Deus pelos medicamentos físicos e os espirituais, de maneira que eles possam agir em plenitude em nosso benefício. E agradecidos a presença de todos, daqueles que nos acompanharam pelas mídias digitais, vamos juntos, mentalizando Jesus no Sermão do Monte, quando nos galou a todos, se dirigiu ao seu Pai, ao nosso Pai, e disse: Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis cair na prática do mal, mas livra-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que possamos ter um ótimo retorno aos nossos lares, na paz e no amor. Graças a Deus.
Um beijo no coração, aproveitem a convivência com a família. E janeiro já acabou, né? Em fevereiro estaremos aqui, se Deus quiser.